Eu estive no planeta Vênus, o Salvador, Vila Nueva, Medina. Eu estive no planeta Vênus, primeira edição brasileira do título original em espanhol, Estuve em El Planeta Vênus, autor Salvador, Vila Nueva, Medina. Tradução da terceira edição, impressa na Colômbia em 1973, de Carl Burr. Apresentação por Carl Burr. Traduzir este livro nos anos 70, logo que tive a oportunidade de adquiri-lo. Depois fizemos uma edição impressa, mas foi um fracasso de vendas. Aparentemente as pessoas sempre estiveram mais interessadas em história de ETs monstruosos, assassinos do que em relatos simples, diretos e honestos, de gente simples, falando de bondade, respeito, altruísmo, fraternidade. Portanto, quase 30 anos após a tradução, dispondo hoje de canais próprios de comunicação com o mundo, graças à internet. Novamente iniciamos a distribuição dessa obra, referendada pelo mestre Samuel A1EO, que conhece o autor deste livro pessoalmente. Dentro deste campo da vida extraterrestre temos ouvido muitas histórias, muitas sem dúvida honestas e verdadeiras, outras puras fantasias. Todos os que tiveram experiências reais com seres de outros planetas foram literalmente levados à fogueira das calúnias pelos que dizem especialistas no tema. Dentre essas especialidades, há aqueles que sequer até hoje avistaram alguma nave, mas ainda assim se julgam superiores aos que nelas viajaram dentro e fora do nosso sistema solar. Esse livro, junto com alguns poucos que tivemos a oportunidade de conhecer graças aos trabalhos sérios, mas anônimos, desenvolvido por pessoas de nossa confiança em diferentes partes do mundo, dá uma mostra real e autêntica de como vivem essas humanidades que estão em estágio bem mais avançados que nós, os primitivos e atrasados moradores deste planeta selvagem chamado Terra. A questão mais real e palpitante que os leitores desta obra sempre colocam é: como pode o planeta Vênus ser habitado se o clima é hostil, venenoso e que as sondas da NASA mostram como impróprio para a vida humana? Pergunta. Bem, isso também me deu muitos nós em minha pobre mente, mas um dia pude compreender como a vida nasce, cresce e se desenvolve em várias dimensões simultaneamente. Aí tudo ficou simples de ser entendido e aceito. Portanto, meus caros amigos, a NASA pode enviar centenas de aparelhos científicos para qualquer planeta do nosso sistema solar. Telescópios podem ir além do sistema solar, fotografar, filmar, sondar, mas nunca encontrarão vida humana na terceira dimensão como nós a temos aqui na Terra. Bem, aí nasce outra questão: como Vênus, como você pode provar que havia vida em outras dimensões? Pergunta. A resposta é: nunca provaremos nada, não queremos provar nada, mas se você quiser comprovar isso que dissemos, bem, venha estudar nossos métodos de pesquisa e investigação das dimensões superiores da natureza, e aí você pode ver pessoalmente essas realidades. E mais questionamentos surgem: mas se os venusianos vivem na quinta dimensão, como pode viajar para a terceira dimensão? Pergunta. Bem, caros amigos, isso nem na física quântica, hoje supremo apanágio da vida inteligente deste planeta consegue ainda explicar, mas isto é fruto de nosso desconhecimento. Mas como também foram certas barreiras imaginárias que criamos no passado, houve um tempo que se acreditava que se ultrapassasse os 60 km se desintegraria. Depois mudaram para a barreira do som. Hoje existe a barreira da velocidade da luz, que ciência dos ETs simplesmente ignora o que seja, porque eles viajam a velocidade muitas vezes superiores à velocidade da luz e nunca se desintegram, como creem os cientistas. Enquanto nossa ciência vive
No mundo das cavernas, em termos de conquistas cósmicas, os místicos de todos os tempos e épocas sempre tiveram contato e comunicação com os ETs, porque o místico desenvolve dentro de si certas habilidades psíquicas que o levam naturalmente a conhecer, ver, investigar e pesquisar dentro das dimensões básicas da natureza. Mas tudo isso é bem complicado explicar as mentes cartesianas de nosso tempo. Não querão entender, muito menos aceitar essas realidades que estão bem além da sua limitada compreensão intelectual, condicionada por uma ciência ateísta, materialista. Depois disto, só nos resta desejar uma boa leitura. Obrigado. Prefácio por Samuel Aunel. Conheço Salvador Villanueva Medina há muito tempo, é pessoa amiga e digna de crédito, a bem da verdade, enfatizo que se trata de um homem prático, não tem nada de extraordinário, nunca o vimos em devaneio, sempre ganhou a vida como motorista, ultimamente como mecânico de automóveis. Sem dúvida trata-se de uma pessoa exemplar, excelente pai de família, bom amigo. Entretanto, esse livro só lhe trouxe problemas, essa obra foi traduzida para o alemão, japonês, inglês e francês. Tendo vendido milhares de exemplares, o autor limita-se a contar o que viu e testemunhou. Considera uma obrigação narrar seu caso à humanidade e dizer a verdade, só a verdade. Medina foi examinado por vários psicólogos e esses atestaram que se trata de uma pessoa lúcida, inteligente e equilibrada. O que aconteceu com ele, ter ido a Vênus a bordo de um disco voador, poderia ter acontecido com qualquer um. A Phillips examinou a amostra de terra e arbustos recolhidos no local onde a nave que levou Medina a Vênus pousou. Os especialistas daquele laboratório descobriram uma estranha desordem atômica e molecular. As marcas deixadas pela nave foram fotografadas, assim a narração de Medina está baseada em fatos e provas. O Movimento Gnóstico Internacional está de parabéns com esse evento cósmico, cuja protagonista principal foi o Salvador Medina. Sempre dissemos que a Terra não é o único mundo habitado, e isso ficou demonstrado com esse caso vivido por Medina. Vários terrícolas têm sido levados a outros mundos, como pode evidenciar Medina em Vênus, onde se avistou com 2 franceses, aos quais nem por sonho querem voltar à Terra. Samuel Aun é o fundador do Movimento Gnóstico Internacional no México. O título de prólogo por Salvador Villanueva Medina. O mês de agosto para mim é significativo, pois nesse mês vim ao mundo, ainda que daquela data até hoje haja transcorrido quase meio século. Foi também no mês de agosto que tive o maior privilégio que alguém poderia desejar. Em ambos os casos a aventura aconteceu sem meu conhecimento. Esse último é difícil de provar, porque nenhuma testemunha havia, porém é mais rico em incidentes que o primeiro. Disso tudo, o que mais fundas raízes lançou em minha mente foi um motorista. Ele foi a primeira pessoa que se colocou no meu caminho quando terminava a fantástica aventura. Foi fácil transportar meu otimismo sem imaginar suas consequências, que me colocavam no limite do sublime com o ridículo, mas tratei de aproveitar minha experiência como motorista. Dali por diante, acautelei-me mesmo, que, falando a verdade, confesso que após a primeira decepção com as pessoas, com suma facilidade, encerrei dentro de mim a gloriosa experiência, ainda que as pessoas que a proporcionaram tivessem prometido fazê-la pública. Por 18 meses fiz caso omisso de minha promessa para com eles, apoiando-me na desculpa de que não tinha preparo intelectual, mas insistiram assegurando-me que se valeriam de algum meio para me ajudar na transcendental tarefa. Não me parece raro ver as primeiras páginas dos jornais de notícias a respeito de pessoas que haviam tido experiências semelhantes, ainda que menores que a minha. Novamente começa a mexer em mim a curiosidade de saber se a população me acreditaria. Propõe-me a contar tudo a um intelecto e acredito que fique atinado quanto à escolha. Por aqueles dias, um colunista que, sob o pseudônimo de MGB, escreveu uma série de artigos sobre o assunto, chamou minha atenção pela seriedade com que atuava. Decidi fazer contato com ele, mandando-lhe uma parte do relato, pois não podia desenterrar de mim a incerteza que provocara o motorista, e por isso julgo que cometi outro erro, não lhe contando toda a experiência e detalhes. Agora era ele quem recebia com reservas as minhas palavras, e ainda que me tivesse dado a oportunidade de justificar-me, creio que não soube aproveitar, agravando as suas desconfianças. Exatamente naqueles dias estava no México, em viagem de férias, um casal de norte-americanos que havia tido a oportunidade de ver
uma nave espacial a pouca altura. Isso lhe entusiasmou tanto que decidiram documentá-la e documentar-se devidamente a ditar algumas conferências no México. Colocaram-se em contato com o senhor MGB, a qual teve a gentileza de me convidar para assistir à primeira conferência ditada por eles na capital azteca. Compareceram à conferência umas 300 entusiasmadas pessoas, a maioria documentada e algumas com experiências pessoais. Também os jornalistas fizeram-se presentes, pelo que ficou muito interessado no novo incidente que iria aumentar meu acervo pessoal. Em companhia de meu filho mais velho, ocupamos uma poltrona do salão, deixando que a conferência transcorresse. Esquentaram-se os ânimos, várias pessoas subiram no palco para relatar sua experiência, aumentando o interesse de todos. De repente, o conferencista, com recurso de oratória, perguntou se alguém dos presentes alguma vez fizeram contato com tripulantes de naves espaciais. A pergunta me fulminou, sem saber com certeza o alcance da minha decisão, sentindo que uma extraordinária força obrigava-me a isso. Levantei a mão, sendo em seguida convidado a ir ao palco, ante a expectativa geral. Alguns passos depois, o arrependimento já tomara conta de mim, mas fui em frente. Felizmente, trataram-me com cortesia e houve até um grande escritor, Francisco Struck, que ocorreu em defesa de minhas palavras, acalmando o rebuliço que eles provocaram na assistência. Os norte-americanos interessaram-se em investigar meu relato e, com a aquiescência de MGB, convidaram-me para me ensinar o caminho e o lugar onde vira e entrar na nave. Acompanhou-nos um engenheiro militar, um professor de matemática americano, e Salvador Gutierrez, experiente fotógrafo da imprensa mexicana. A excursão foi exitosa. O engenheiro, guiado por minhas palavras, fez cálculos e não demoramos a achar o lugar exato, comprovando as dimensões do aparelho. Isso me fez recordar a confiança perdida com o motorista quando lhe contaram o episódio e adquiri novas informações. As naves aterrissaram, deixando profundas marcas. No presente caso, como havia aterrissado no local de vegetação alta, esta ficou queimada de um modo raro, totalmente desconhecido para nós, e assim encontrado 18 meses depois. Tiramos a amostra de terra, de dentro e de fora das marcas deixadas pela nave, que posteriormente foram mandadas para análise nos laboratórios da Philips, quando se comprovou que em ambas as amostras recolhidas havia uma diferença molecular bastante acentuada. Pouco depois veio da Califórnia, George Adams, que também pronunciou uma conferência no Teatro Insurgentes, asseverando que tiveram numerosos contatos com tripulantes de naves extraterrestres. E apresentado a ele na casa do colunista MGB, onde me limitei a responder suas perguntas sem estender-me demasiadamente, pois tinha então firme convicção de que nenhuma pessoa que conhecera tivera uma experiência tão rica de detalhes incidentes quanto a minha. Parecia-me que todos buscavam unicamente respostas e experiências para benefícios pessoais. Pela capital azteca passou também um escritor inglês, Desmond Leslie, e tive a oportunidade de conhecê-lo e acompanhá-lo por um dia e meio, graças ao interesse do agudo investigador e jornalista MGB, que não perdia tempo em aproveitar quantas oportunidades surgissem para investigar minhas experiências. Esclareço que tão pouco a MGB contaram toda a minha aventura, como aos demais limitaram-me em contar-lhe somente uma parte da experiência, já que o restante julgava inverossímil. Temia que me ridicularizassem, pois estava crente que ninguém acreditava em algo que não tivesse visto com os próprios olhos. Contudo, a promessa que fizeram aos tripulantes da nave continuava mordendo minha consciência. Este é o motivo pelo qual resolvi escrever este relato amplo e sem as limitações impostas pelos jornais. Espero que me perdoem a ousadia. No final deste trabalho, aos versados em telepatia, relato algo que tenho tido o martírio de captar sem, contudo, poder decifrar inteiramente, mas julgo obrigado a dizer. Capítulo 1. Contato. Servi a 2 americanos. Contato. Corri a segunda dezena do mês de agosto de 1953, cobrindo meu turno num carro de aluguel. Servi a 2 norte-americanos, um casal que me pediu recomendar-lhes um motorista que lhes ajudasse a conduzir um automóvel para os Estados Unidos pela estrada de Laredo. Contra o meu costume, o trabalho me interessou e me coloquei a seu serviço. Saí do México 2 dias depois. O automóvel, um Buick modelo 52, ganhava estrada com facilidade. O casal tinha pressa em chegar e por isso rezávamos no volante. Havíamos percorrido menos de 500 quilômetros, 484 para ser exato, quando se ouviu um ruído na transmissão do carro. Temerosos de causar maiores estragos ao veículo, paramos.
Meus acompanhantes decidiram voltar em busca de socorro, já que em plena estrada, sem ferramentas, era impossível fazer qualquer conserto. Quando meus temporários patrões se afastaram, peguei o macaco para investigar de onde provinha o ruído. Coloquei-o sobre o carro, levantando uma roda, deixei o motor ligado, a transmissão e desliguei para baixo do veículo. E deslizei para baixo do veículo para ouvir melhor. Nesta posição, ouvi alguém se aproximar, pois escutava passos na areia acumulada ao lado da pista. Alarmado porque, quando meus patrões se foram, ao me colocar embaixo do carro e olhando à volta, não viram ninguém. E o lugar estava deserto. Tratei de sair rapidamente debaixo do carro. Não terminei meu intento, quando uma voz estranha em perfeito espanhol perguntava-me o que acontecera com o veículo. Não respondi, senão antes de ter deslizado para fora, ficando sentado e encostado à carroceria. À minha frente, a uma distância de 1,5 m, havia um homem de pequena estatura e estranhamente vestido. Não media mais que 1,20 m, vestia-se de um traje feito de material parecido com a paina ou um tecido de lã, exceto a cabeça e o rosto. O resto do seu corpo estava totalmente coberto. Surpreendentemente, a cor de seu rosto parecia marfim, seus cabelos prateados e ligeiramente ordenados. Caíam até abaixo dos ombros, por trás das orelhas, que, em conjunto com as sobrancelhas, nariz e boca, formavam um todo harmonioso, completamente por um par de olhos verdes, complementado por um par de olhos verdes brilhantes que me recordavam os de um felino. Sobre o traje trazia um grosso cinturão arredondado em suas bordas e cheio de pequenas perfurações sem ter aparentemente um ponto de união. Trazia também um capacete parecido com os que se usa para jogar futebol americano, um pouco deformado na parte posterior da altura da nuca, onde havia um abaulamento do tamanho de um maço de cigarros, coberto, por sua vez, de perfurações desvanecidas nas bordas. À altura das orelhas via-se 2 buracos redondos, medindo 1 centímetro mais ou menos, dos quais saía grande quantidade de fios metálicos tremelicantes que, nivelados sobre as costas do capacete, formavam uma circunferência de 3,5 polegadas. Tanto os fios quanto a protuberância eram de cor azulada, igual ao cinturão e ao colarinho que arrematava o traje, que era de cor cinza opaca. O homem levou sua mão direita à boca, no característico gesto de quem pergunta se eu falava. Pareceu-me alucinante a sonoridade e a musicalidade de sua voz, que saía de uma boca perfeita, marcada por 2 fileiras de pequeninos e branquíssimos dentes. Fazendo um esforço, levantei-me, valorizando-me um pouco ao notar minha superioridade física. O indivíduo animava-me, esboçando um sorriso de plena doçura, mas eu não conseguia desfazer a rara impressão que me produziu a súbita aparição daquele tipo tão singular. Como não me sentir obrigado a responder a sua pergunta, perguntei-lhe se era aviador. Usando da generosa amabilidade, respondeu-me que sim, que seu avião, como chamávamos, estava perto dali. Reconfortado pela sua resposta, ocorreu-me convidá-la a subir no carro, pois fazia um frio bastante desagradável, que aumentava de quando em quando ao passar um veículo em grande velocidade. A obscuridade começava a encobrir o homem. Em vez de aceitar meu convite ou de agradecê-lo, arrumou cuidadosamente seu traje, deixando-se ouvir um ruído parecido com o produzido por um carro em grande velocidade. Nas perfurações do cinturão, começou a acender e apagar com profusão diversas luzes que aumentavam de intensidade. O homem levantou o braço direito, como a despedir-se. Aproximou-se de um monte de terra, escalando com facilidade, onde saltou para o bosque que margeava a estrada. Decorrido um momento, subi ao mesmo monte e tratei de localizá-lo. O que fiz pelo cinturão, que a certa distância se assemelhava a um grupo de numerosos vagalumes. Permaneci ali até perdê-lo de vista na obscuridade do bosque. Voltei ao carro, retirei o macaco e, por conselho de alguns patrulheiros rodoviários, tirei o carro do assalto, colocando-o no acostamento. Acomodei-me no assento, matutando sobre o estranho ser, pensando que talvez fosse um aviador que havia sofrido algum acidente ou pane e tivesse destroçado o aparelho no bosque. Por fim, adormeci. Devia ter passado bastante tempo, pois estava profundamente adormecido quando ouvi golpes no vidro da porta dianteira direita que me despertaram.
Vi duas pessoas fora do carro. Imaginei que fossem meus patrões que tivessem voltado. Sem pensar em mais nada, abri a porta enorme. Foi a minha surpresa ao encontrar meu conhecido, acompanhado agora de outro indivíduo, com o mesmo aspecto e trajado igual ao primeiro. Sem me dar conta, convidei-os a entrar no carro, pois que aceitaram imediatamente. Foi assim quando pela primeira vez tive a rara sensação de que aqueles estranhos seres eram algo superiores a mim. Como se fosse uma premeditada advertência, ao esticar o braço direito sobre eles para ajudar a fechar a porta, senti uma dor, seguida de um entumecimento que o paralisou momentaneamente. Foi tão forte a impressão que, instintivamente, apertei-me contra o veículo para o lado esquerdo, deixando espaço entre eles e eu. Um instante depois senti um calorzinho emanado de seus corpos ou de seus trajes que se tornava agradável, já que naquela época a temperatura da região era fria. Sem nenhuma apresentação, meu conhecido, agora sentado na parte central do banco do automóvel, perguntou-me se havia conseguido arrumar o carro. Disse-lhe que não trazia ferramentas suficientes para tentar o conserto, de modo que não havia outra saída a não ser esperar o regresso de meus acompanhantes que tinham ido em busca de socorro. Seguiu-se um momento de expectativa, quando percebi que estava me observando com certo entusiasmo. Acendi as luzes do interior do carro, só para perguntar-lhe algo, quis saber se eram europeus. A perfeição de seus traços levaram-me a compreender que não pertenciam a uma raça ao alcance do meu conhecimento. O do meio que conduzia a conversa sorriu ligeiramente. Disse que era de um lugar muito mais distante do que eu conhecia ou podia imaginar. A questão do lugar dava uma sensação esquisita, mas não me ocorria pensar em outros planetas, só em outros países. Nosso lugar, disse, está muito mais habitado que este. É difícil encontrar muito espaço entre pessoa e pessoa. Então o homem começou a falar tanto que fiquei perplexo. Fazia contraste os dois. O do meio era a própria loquacidade, o da direita o mutismo em pessoa. Entretanto, este era mais cheio de rosto, mais robusto, do modo geral, e só fazia pequenos movimentos com a cabeça, deixando de vez em quando os pequenos dentes à mostra, que se destacavam pela sua alvura, contudo não diziam uma palavra. O baixinho seguiu dizendo que sua terra podia ser chamada de uma cidade contínua, porque cobria tudo. As ruas prolongam-se infinitamente, nunca se cruzando no mesmo nível. A quantidade de veículos e a sua diversidade é tanta que facilmente ficaria pasmado. Continuando, assegurou que seus veículos não usavam combustíveis minerais nem vegetais, pois os gases dessa classe de combustível são prejudiciais ao organismo. Disse também que a propulsão era proporcionada pelo calor central do planeta e pelo Sol, fontes inesgotáveis de energia. Nas suas cidades as pessoas poupavam esforços porque havia calçadas rolantes e que ninguém jamais usava o meio da rua, que era metálico, para conduzir a força de propulsão os numerosos veículos. Estes são totalmente diferentes do que vocês usam. Verás que com o material e o espaço que vocês usam para transportar 6 pessoas, nós levamos 25. E em alguns casos até 50. Isso só tira o primeiro andar. Isso só no primeiro andar. Enquanto dizia isso, corria os olhos pelos espaçoso interior do veículo onde estávamos. Porém, nós os temos até com 10 andares. Tudo isso já estava começando a me aborrecer. Não conhecia nenhum país na Terra que usasse tal combustível em seus veículos. Talvez fosse verdade que houvesse algum demasiadamente povoado, mas até aí chegava a coisa com relação às suas cidades. Também desconhecia que existia no mundo tal grau de mecanização. Aqueles homens estavam me parecendo um par de gozadores. Perguntei como faziam para produzir legumes, já que são tão povoados. Minha pergunta saiu em tom de gozação, mas ele tranquilamente me respondeu: faz tempo que cultivamos legumes em maior número que os conhecidos por vocês. Fazemos perfurações empregando as paredes para esse fim. Nossas hortas são subterrâneas ou interiores. Alguma coisa do que tinha me dito parecia-me lógico, nem tudo, porém. Tratando de me orientar, perguntei-lhe se tinha um mar. Respondeu sem dar importância à minha pergunta: temos um só, mas é 3.
Temos um Sol, mas é 3 vezes mais profundo. A coisa estava me cheirando a mentira e reprovei seu procedimento. Então os dois explodiram numa gargalhada que acabou de me aborrecer. Porém pensei que minha ignorância fosse maior do que imaginava. Assim não me ofendi. Diante de minha impassividade, o homenzinho espetou. Espero que entendas que estamos falando de outro planeta. De outro planeta, retruquei entre indignado e espanto. Sim, homem, um outro mundo, como vocês dizem. Creio que sabes que eles existem. Claro que sim, apressei-me a responder, porque a pergunta me pareceu ofensiva. Ora, imagine, como é que não sei da existência de outros mundos? Perguntava. E para terminar, quis demonstrar meus conhecimentos de astronomia, asseverando que, segundo nossos cientistas, nenhum outro planeta além do nosso poderia ter habitantes racionais. O que os leva a pensar assim? Perguntou-me. Acaso os deficientes meios de que dispõem para fazer seus cálculos? Perguntou. Não lhes parece demasiado pretensão acreditar que são os únicos seres que povoam o universo? Perguntou. Aquilo estava tomando uma direção mais séria do que imaginava. De repente voltei a me dar conta da dor que ainda sentia em meu braço, também também da singularidade daqueles tipos com seus trajes, os cinturões, a rara cor da pele, a expressão de seus olhos, a estranha voz, cujo som nada podia encontrar de parecido. Para meu pobre intelecto, isso tudo era provas demais. Decidi seguir resistindo, dizendo que tudo o que me falavam parecia-me inacreditável. Certo, é inacreditável para a mentalidade de vocês, mas me diga uma coisa, por quê? Perguntou. Capítulo 2, na nave. A pergunta foi tão imprevisível que me deixou confuso. Ao acaso, respondi que supunha apoiar nos estudos dos nossos cientistas, astrônomos, matemáticos, que diziam que alguns dos planetas que formam nosso sistema solar são demasiadamente frios e outros demasiadamente quentes. Muito bem, disse. Vou te dar um exemplo muito simples. Vocês na Terra têm lugares extremamente frios, e mesmo assim neles vivem pessoas sem artifícios e sem auxílio mecânico de espécie alguma. Conseguem sobreviver, valendo-se unicamente dos seus próprios recursos. Agora imagine esses mesmos indivíduos dotados dos elementos necessários e úteis para formar o clima ou o ambiente de que precisam. Que importância teria para eles a distância do Sol se estes lhe dão os recursos necessários para se protegerem? E ademais, convertem o negativo em positivo? Perguntou. Outro pequeno exemplo. Segui escutando. Já percebeste que um indivíduo valente tão só de um pequeno tanque onde armazena o que necessita para respirar pode estar fora do seu meio sem perigo para a sua integridade física? Perguntou. O exemplo iluminou meu cérebro. Sem perder tempo, perguntei. Vocês devem respirar algo diferente de nós. Respondeu. Claro, respondeu satisfeito. Mas eu não vejo nada adicional. Perguntou. Não veio nada porque, segundo sua mentalidade, deve ser adicional. Toque aqui. Enquanto dizia, convidava-me a tocá-lo no que deveria ser o estômago, e ali dava para sentir uma consistência semidura, diferente de como a temos. Em seguida completou a explicação. Nós levamos aqui o que nos dá a vida, injetando diretamente nos pulmões. Isto sim é maravilhoso, exclamei com entusiasmo, mas que diabo? As dúvidas continuavam me assaltando. Ele me advertiu dizendo que perguntasse tudo o que quisesse. Que me responderia. Para começar, perguntei-lhe, já que vinham de outro planeta, que espécie de veículos usavam? Respondeu-me dizendo o que tinha dito antes, que a sua nave estava a pouca distância dali e que logo teria a oportunidade de conhecê-la, se assim o quisesse. Em minha mente revolvia-se uma pergunta, mas não encontrava jeito de fazê-la. Havia-me ocorrido que, sendo os adultos tão pequenos como seriam as crianças, para minha surpresa, como se estivesse lendo meus pensamentos, respondeu à minha pergunta mental, meu pensamento, da seguinte maneira. Vou te explicar o que quer saber, ou seja, o relacionado com as crianças.
Em nosso mundo, não vemos crianças nas ruas desde que nascem, ficam sob a tutela do que poderemos chamar de governo, entre aspas, que se encarrega do seu controle de sua educação até que atinjam a maioridade. Então são classificadas de acordo com as suas qualidades físicas e mentais, encaminham-as para um lugar onde haja necessidade. Geralmente realiza-se essa operação por casais, homem e mulher. Ocorreu-me então de perguntar-lhe como fazia para aclimatar uma pessoa de um clima frio para o quente e vice-versa. Como verás, não temos esse problema pela simples razão de que todo o nosso mundo dispõe de um só clima uniforme e este não é natural e sim artificial, criado e feito por nós. Compreendas agora porque desfrutamos de um só clima benigno, sem ter, como vocês, regiões extremas, perguntou. Além do mais, nossa população não nos permitiria esse luxo. Aquilo, para mim, ia se tornando completamente convincente. Tudo o que dizia começava a fazer sentido. Imediatamente minha mente formulou nova pergunta, relacionada com seu único mar. Não cheguei a formular, e já cortou meu pensamento respondendo. Já te disse que temos um mar, e este contém tanto líquido quanto os da terra juntos. Deles tiramos tudo que precisamos para construir nossos edifícios, para fabricar nossas roupas, nossos veículos, e 70% ou mais da nossa alimentação, prosseguiu. Nossos barcos atuais não são como os vossos. Como vocês concebem e constroem, os nossos tanto podem navegar quanto voar, ou ir a qualquer lugar sem oferecer perigo algum. Em nosso mar, a grandes profundidades, existem fábricas descomunais com sistemas diferentes aos que vocês usam. Esses sistemas atraem a população marinha que é selecionada e aproveitada cientificamente. Diante do meu assombro, acrescentou: como compreenderás, em nosso mar não há agitações de nenhum tipo, pois o temos a nosso serviço e sob nosso controle, ficando eliminadas essas contingências. Ficava cada vez mais preocupado, ansiava saber mais sobre aquelas pessoas. Perguntei então como é que falavam tão bem o espanhol. Respondeu-me que poderia aprender qualquer idioma, por mais difícil que fosse, e que em seu mundo um dia também falaria muitos idiomas e que agora empregava uma língua universal. E que em seu mundo um dia também falaram muitos idiomas e que agora empregavam uma língua universal, formada pelas palavras mais fáceis, tendo conseguido tal intento de um modo simples e eficaz. Perguntei em seguida se conhecia todo o nosso mundo, a Terra. Asseguraram-me que conheciam não somente sua superfície, como também sua contextura e todos os costumes das diferentes regiões, por mais afastadas que fossem ou que a nós parecessem. Primeiro, conseguimos com nossos aparelhos apropriados, dos quais estão dotados nossas naves. Segundo, com nossa própria população, alguns selecionados que mais se pareçam com o vosso tipo físico, costumamos deixá-los bem providos próximo ao lugar que queremos investigar, recolhendo-os posteriormente no momento propício. Brotou em mim a preocupação das finalidades pelas quais perseguiam o nosso mundo. Ao ser perguntado a respeito, ilustrou-me com uma história. A etapa que vocês atravessam atualmente, há milhões de anos, passamos também. Em nosso mundo houve guerras e destruições, atrasos e progresso. Um belo dia chegou a igualdade. Arrijaram os líderes políticos e em seus lugares foram colocados sábios e destacados humanistas, no lugar dos soberbos, ambiciosos e egoístas, que só buscavam um lucro em benefício pessoal, foram colocados homens que se interessavam pelo bem de todos indistintamente. Após breve pausa, houve uma mudança total na administração pública e pouco a pouco foi desaparecendo a vaidade, que era a maior aliada dos exploradores. A moral, em todos os seus profundos aspectos, assentou-se firmemente. Hoje, verdadeiros sábios nos governam, procurando sempre melhor alimentação, melhor vestuário, melhor uniforme e educação. Acabaram-se os privilégios, agora no mesmo lugar educam-se física e mentalmente quem provavelmente descende de ricos ou de pobres. Quem se destaca nessa educação é destinado para os locais onde possa desenvolver livremente suas aptidões sem qualquer preocupação.
Isso que vocês chamam de nação ou pátria desapareceu totalmente. Somos cidadãos de nosso mundo. Não usamos bandeira nem identificação alguma. Cada criança, ao nascer, é tatuada na planta dos pés. É como uma ficha que fala de sua origem e de suas faculdades. Assim cresce, sem complexos, sadia e livre. As horas transcorrem rapidamente, começa a clarear quando descemos do carro. As horas transcorreram rapidamente, começava a clarear quando descemos do carro. Para dizer a verdade, não sabia se tudo aquilo era verdade, mas devia ser, pois estava a poucos centímetros daqueles personagens, dispostos a certificar ou confirmar tudo o que me haviam dito. Adiantaram-se um pouco, subindo o monte da terra, de repente voltaram-se como que querendo surpreender-me no movimento suspeito. Dei-me conta que seus capacetes e cinturões saíam sons intermitentes e em grande escala, às vezes subindo de tom até doer os ouvidos. A curiosidade me invadiu e não tive outra solução que lhes perguntar a finalidade de tais cinturões. A pergunta parece que os agradou. O baixinho fixou seus olhos no cinturão. Seu acompanhante só levou as mãos ao seu sem deixar de me observar. Mas sua expressão era tal que dava a entender que com aquela maravilha sentiam-se imunes a qualquer perigo. Pelo menos é o que me pareceu. Seus olhos fulgurantes, brilhantes, demonstravam carinho e segurança. Finalmente o baixinho levantou os olhos e disse: "Este é um aparelho que serve para imobilizar qualquer mecanismo ou inimigo. Diga-me agora", prosseguiu, satisfeita. "Diga-me agora", prosseguiu, "satisfeita a tua curiosidade? Tem desejo de conhecer nossa máquina? Venha conosco então." E rubricou convite com amplo e amável sorriso. O terreno era pantanoso. Meus acompanhantes vadiavam o charco, buscando lugares mais firmes. De repente percebi que no lugar onde eles colocavam os pés, o lodo parecia abrir-se, sem grudar em seus pés, num efeito parecido ao produzido por ferro quente. Olhei meus sapatos, estavam totalmente cobertos de lama. Já atingido as pernas da calça, a observação deu-me a impressão de estar caminhando atrás de dois fantasmas. E, conscientemente, comecei a aumentar a distância entre eles e eu, sem contudo perdê-lo de vista. Aquilo foi a primeira de uma série de surpresas que se gravariam profundamente em meu cérebro. Alguns metros adiante, de chofre, ante minhas vistas, vi a majestosa nave de que me haviam falado. Deslumbrante emergia rodeada das folhagens como gigantesco ovo em descomunal ninho. Parei em seco e pus-me a contemplar o que tinha adiante. Uma majestosa esfera achatada que se apoiava em 3 pés que formavam um triângulo. Tinha na parte superior uma cabine ligeiramente inclinada para dentro, como de 1 metro de altura, circundada de buracos que se assemelhavam a olhos de boi, como aqueles que se vê nos barcos. O conjunto era impressionante, dava a sensação de grande fortaleza. Era de uma cor parecida com as faíscas produzidas pelo aço contra o esmeril, mas de uma transparência difusa. Quando os homens estavam a 1,5 metros da nave, ambos levantaram a mão direita, apoiando um cinturão, e em seguida, na parte inferior da esfera, surgiu uma abertura que depois converteu-se em escada à guisa de corrimão. Havia 2 cabos elásticos, a meu ver, pois se flexionaram quando os dois se apoiaram neles. Entretanto, eu permaneci a cerca de 7 metros à distância, mas como a nave estava numa baixada, observei que os homens não deixavam nenhuma marca de lodo que pudesse, eventualmente, estar grudando aos seus sapatos. Pude ver também que o mais avantajado se perdia no interior da nave, e o outro, parado no meio da escada, apoiando-se no corrimão, voltou-se para mim, convidando-me para me aproximar.
E ainda que algo me impelisse em direção contrária, fiz um esforço e segui caminhando até a distância de 1 metro da nave. Algo devia ter mudado em mim, pois o medo ou o receio que senti havia passado, convertendo-se em audácia. Comecei a imaginar que o que tinha diante dos meus olhos não passava de uma casa de exploradores, que não era nenhuma nave, e até achei-a parecida com a casa convencional. Quando o homem repetiu seu convite, decididamente avancei e comecei a subir logo atrás dele. Saímos por uma espécie de clarabóia ou buraco redondo, de pouco mais de meio metro de circunferência, numa plataforma horizontal. Quando me dei conta, o buraco por onde entramos fechara-se em forma inesperada. Claro que estava impressionado, mesmo encerrado dentro daquela coisa, a luz a atravessava. A luz a atravessava e a parte que devia dar para a escada por onde subimos parecia de cristal, porque dava para se ver fora com absoluta clareza. Passei a vista sobre aquilo que se apresentava aos meus olhos no interior da nave. Uma parede baixava desde o teto, fazendo canto com a plataforma. Nessa parede adivinhava-se algo que bem poderia ser um espaldar, ainda que parecesse demasiadamente alto, na junção daquele disforme espaldar, pois não era outra coisa, estava o que devia ser um assento, dividido em 3 partes vistas de frente, com algo parecido com tantos, mas esses estavam levantados para os lados. Eu devia parecer um bicho numa jaula, pois os homens limitavam-se a me observar. Finalmente, o que falava espanhol convidou-me a passear um pouco, mas pareceu-me que aquilo não ia se levantar nem 1 centímetro com o meu peso, pelo que, ironicamente, disse que gostaria de experimentar. Indicaram-me um assento do meio, ficando eles um em cada ponta. O assento era estofado de uma maneira desconhecida para mim. Isso que passei pelo menos 2/3 de minha vida ocupando assentos de carros. Não podia negar o fato de que gostaria de colocar um assento desses no carro de trabalho, se o assento era surpreendentemente macio. O espaldar era melhor ainda, pois bastava recostar um pouco o corpo e facilmente me perdia naquela massa agradavelmente aconchegante. Baixaram-se os tempos e imediatamente senti uma ligeira pressão sobre minhas pernas, a parte do meu abdômen. Ajustou-me com tal pressão e firmeza que me dava a impressão de estar metido dentro de uma esponja. O tampo sobre minhas pernas não era outra coisa que uma mesa de instrumentos, a tal como a dos lados. E tal como a dos lados, as mesas eram geminadas, de modo que cada um ou qualquer um deles podia operar a nave. Gostaria de descrever uma dessas mesas de comando. É como uma mesinha retangular, ligeiramente inclinada para mim junto ao peito. Sobressaindo-se aos demais instrumentos, havia uma tela, não maior que um farol de um automóvel, de superfície convexa. Era límpida e luminosa, de uma claridade ímpar. Junto à tela, nos seus 2 lados da parte anterior, havia 2 protuberâncias redondas, uma branca e outra negra. Devo esclarecer que as cores de todos os instrumentos eram luminosas, mais brilhantes que a nossa luz fluorescente. Na frente, junto à tela, havia 3 botões, 2 colocados em forma vertical e um no meio, em forma horizontal. Ao lado direito via-se uma série de teclas, a primeira larga e as outras estreitas. Na metade da primeira, esta tecla começa na maior, de cor branca, e conforme se afastava, vai escurecendo até terminar um negro brilhante. Até o extremo oposto e a cada lado.
Havia ao alcance dos dedos polegares dos pequenos homens 2 diminutos descansos para os mesmos dedos angulares e para fora. Do lado esquerdo, em fileira igual ao teclado, surgiam chaves em forma de pequenas raquetes que se manipulavam para frente. Finalmente, diante da tela, e aproximadamente no centro do painel, havia 4 peças em forma de meia-lua, tendo a parte inferior circular e a superfície plana. Operava pelo centro, visto que admitiam em cada uma delas somente 2 movimentos. Essas peças formam uma cruz. Esses painéis eram completados com um cilindro no extremo posterior. Dentro do cilindro movia-se 5 seções com diferentes velocidades, tendo as leituras em diagonal. Mudava de cor conforme girava, indo do branco ao negro. Assim era mais ou menos o painel. Nela se reproduziam os movimentos da máquina à vontade do operador. Observando tudo, não percebi quando começamos a subir. A decolagem foi suave, lenta e em forma vertical. Capítulo 3, a nave-mãe. Pude ver aos meus pés o carro abandonado. Continuamos subindo, sempre em forma vertical e sempre tendo aos meus pés o carro como referência, enxergando por último como uma forma borrada e não mais do que do tamanho de um carro de brinquedo, mas meus acompanhantes instruíam-me a operar a tela. Bastava fazer girar qualquer dos botões laterais do painel para atrair de forma nítida e precisão tudo que havia fora da nave, da parte superior, da inferior, da direita e da esquerda. O botão do centro servia para aproximar a imagem até dar a impressão de ficar a pouco mais de 1 metro de distância. Antes que me esqueça, no extremo direito do painel há uma bola incrustada num côncavo terminado numa alavanca redonda que fazia mover em toda a extensão da tela um ponto negro que serve de mira quando há necessidade de usar diferentes armas que mais tarde descreverei. Por fim, tudo ficou coberto de nuvens e nós continuamos subindo. Os homens buscavam um buraco nas nuvens para ver. Os homens buscavam um buraco nas nuvens para que eu pudesse ver nosso planeta, pois acreditavam, e com razão, que aquilo iria me impressionar. De minha parte, sentia-me tranquilo, tratei de buscar o motivo dessa tranquilidade, pois não me parecia normal. Meu temperamento é nervoso por natureza, e ainda mais que eu nunca subira antes em avião. E isso já me parecia motivo mais que suficiente para ficar nervoso. Recordei que somente momentos antes de entrar na nave me sentia nervoso. Recordava que o tipo mais avantajado perdera-se na escada e ansiava um momento que o segundo fizesse o mesmo para eu voltar voando para a estrada e meter-me no carro, o único lugar que me dava segurança. No entanto, de repente, todo aquele medo desapareceu de mim, e agora até indiferença sentia pela sorte que o carro podia ter, abandonado lá embaixo. Uma sombra de preocupação assaltou meu espírito e estava sob domínio daqueles seres. Mas tratei de afastar a ideia da cabeça, distraindo-me, observando como operava o painel e olhando para fora através das paredes para comprovar o efeito das manobras. Até senti admiração pela simplicidade dos comandos daquela nave, que até uma criança poderia manejar. Quando entramos num espaço sem nuvens, fizeram-me sinal para o que tínhamos sob nossos pés. Confesso que, por mais ressentido que pudesse estar, além da convicção de que subira na nave sob estranha influência, agora isso me parecia coisa perdoável. O que tinha ao alcance de minhas vistas era um espetáculo maravilhoso, uma esfera ligeiramente opaca, algo fora de foco, que por momentos converteu-se numa massa redonda e sacolejante como inimaginável gelatina. Pareceu-me estarmos voando sobre a parte central do continente americano, já que se divisava com relativa facilidade e perdendo-se no abismo sem fim as terras americanas conjuntamente com a parte larga da República Mexicana e a parte estreita do continente. Logo,
os homens indicaram-me a pequena tela, aconselhando-me a acionar o botão central, porque a vez de negar-me, perguntei. Não tenho nem sinto palavras para expressar o que senti, e vi a uns poucos metros de mim, com meus assombrados olhos, que, para dar crédito ao que via, tinha que afastá-los da tela e envolvê-los através da parede da nave, que me parecia mais real e mais verossímil, dentro daquela pequena e claríssima circunferência, na qual, a meu capricho, e só com um simples movimento daquele controle, podia trazer e reduzir todo o mundo a detalhes, até os mais insignificantes. Vi o nosso alargado continente nadar numa massa líquida que se desvanecia em cores azuis e vermelhas até desaparecerem seus contornos no vazio infinito. Esse incrível espetáculo gravou-se de tal maneira em minha mente que muitas vezes tenho despertado sobressaltado, sentindo-me no vazio e atraído por aquela enorme esfera que uma vez contemplei, quiçá sem minha vontade. Quando os homens acreditaram que era suficiente, digo acreditar entre aspas, porque se dependesse de minha vontade, eu olharia sem parar. Porque para eles o tempo contava. Imediatamente, metemo-nos numa nuvem de grandes massas, algumas tão negras que escureciam o interior da nave. Aqui tive outra maravilhosa visão. Acabávamos de sair do ventre obscuro de uma nuvem negra quando, intempestivamente, uma luz vermelha sangue invadiu o interior da nave de forma vivíssima. Tudo mudou de aparência. As fisionomias dos homens tornaram-se ossudas e espectrais. A minha também devia ter adquirido outro aspecto, porque o pequeno homem apressou-se em me dizer para não ter medo, porque era o sol que estava dando esse aspecto. A mim me pareceu estarmos dentro de um poderoso refletor. Repetidamente cessou o movimento, ou melhor dizendo, a sensação de que íamos a aterradoras velocidades. Ficamos suspensos no ar. Em seguida, outra não menos agradável surpresa. Tratava-se de um gigantesco disco de cor negra, deslumbrante, a ponto de cegar. Andamos lentamente ao seu redor, como que o reconhecendo. Os raios de sol refletiam-se em sua superfície. Estava imóvel, como que deixando-se farejar pelo pequeno aparelho que ocupávamos. Finalmente voltamos a ficar imóveis frente ao gigantesco aparato. Vimos como se abria na parte superior uma tampa das mesmas dimensões que a nossa nave, e também como esta começou a deslizar dentro daquele monstro. Sentia-se perfeitamente sua parte inferior roçar como se estivesse em trilhos. Terminada a sensação, levantaram-se os tampos da mesa de controle, deixando-se novamente livres. Os homens convidaram-me a segui-los. Abriu-se uma clarabóia e por ela saímos da pequena nave. A porta estava aberta e por ela descemos a uma enorme abóbada, onde não havia mais colunas que as formadas pelo aparelho onde ficou ajustada a nossa pequena nave. Dentro havia intensa iluminação, sem contudo saber-se de onde vinha a luz, mas parecia-me que toda a superfície ao alcance de nossa vista produziam luz. Os homens dirigiram-se além do lugar onde haviam estacionado a nave, onde uma parede cortava a circunferência. Eu atrás deles com uma indiferença que só em me lembrar hoje me dá calafrios. Pouco antes de chegar na parede, uma sensação de uma seção de 1 metro deslizou para o lado. Seguimos por ali, encontramos-nos agora num espaço em forma de meia-lua. A parte semicircular era ocupada por uma espécie de tela panorâmica de cinema, só que intensamente luminosa. Ao pé da tela, uma mesa comprida coberta materialmente de instrumentos, entre os quais grande quantidade de pequenos, porém incríveis, visíveis mostradores com diferentes leituras. Destacavam-se 3 fileiras de botões ou teclas semelhantes a de um piano dispostas para um concerto. Grande quantidade de protuberâncias completava aquele quadro maravilhoso de instrumentos, e junto a este 3 volumosos assentos. Estava tão distraído observando tudo aquilo que não me havia dado conta de estar rodeado de pessoas que,
Com meus dois amigos somavam 8. Pedi-lhes perdão por meu indiscutível adormecimento. Responderam-me que estavam contentes com minha visita ali na sua nave. Um monstro que vira de fora. Algo me chamou a atenção. 4 daquelas pessoas vestiam-se como meus amigos. Os outros 2, não havia dúvida, eram seus superiores. Não só pelo aspecto geral, que denotava maior idade, como também por apresentar maior personalidade, sem contar com trajes de cores diferentes. Sem contar com um traje de cores diferentes. Um marrom brilhante que os tornava distintos dos demais. Como se isso não bastasse, era só observar a reverência com que os outros a ele se dirigiam. Tudo o que estava me acontecendo desde cedo, quando deixáramos o carro na estrada, parecia-me tão irreal que comecei a sentir uma sensação de vazio, temendo ter que voltar novamente a me descobrir no carro. Mas não era assim, estava vivo e muito bem desperto. Os chefes daquela nave convidaram-me a permanecer com eles algum tempo, pois disseram que sentia verdadeiro prazer em ter um homem da minha raça como convidado. Ao lado direito, em frente à enorme tela, havia uma fileira de camas. Não creio que alguém de minha raça que as visse fosse pensar em algo diferente. Logo que havia algumas diferenças se comparadas com as nossas, mas somente pela simplicidade, pois reduziam-se a umas macas de 1,5 metro de comprimento por 1 metro de largura e umas 2 polegadas de espessura. O material de estofamento era acolchoado, poroso, suave e devia estar sustentado por outro material resistente, pouco elástico. Ao lado da cama havia 2 punhos em forma de mão, os quais, fazendo girar, colocavam a cama em diferentes posições, podendo convertê-la em confortável poltrona sem pés de nenhum tipo, pois estavam fixas na parede. Aceitando o oferecimento que me faziam de demonstrar o funcionamento daquele extraordinário veículo, as camas, mediante comando, transformaram-se em cadeiras ou poltronas, onde se sentaram meus amigos, os chefes e mais aqueles que estavam na nave. Os 3 restantes perderam-se nos monstruosos assentos defronte à tela, junto ao painel de instrumentos. Repentinamente começou a se ouvir uma espécie de sibilo agudíssimo, e a tela dividiu-se em 3 seções em todo o seu tamanho. Na seção do meio começou a surgir mais luzes vermelhas que iniciavam os mais inesperados lugares, vindo a morrer sempre no extremo. Na seção do meio começou a surgir umas luzes vermelhas que iniciavam nos mais inesperados lugares, vindo a morrer sempre no extremo, aumentando sua espessura antes de desaparecer na maioria das vezes. Isso me chamou a atenção. Perguntei a um dos chefes o que era aquilo. Eu ocupava um lugar ao meio deles. Explicaram-me que eram partículas cósmicas que uma poderosa força de repulsão gerada pela máquina afastava de nosso trajeto para não prejudicar a nave. Aquilo era interessante, pois, como se cruzavam em diferentes direções, formavam figuras de corrida, figuras caprichosas que bastariam para me entreter vários dias. Não havia dúvida que muito tempo tinha decorrido, pois meu estômago assim estava advertindo. Inesperadamente, um dos homens que nos acompanhava parou e, dirigindo-se ao lado esquerdo de cada uma das poltronas, mexeu uma peça que formava parte de um comprido articulado braço. Logo dirigiu-se ao lugar do canto contrário que ocupávamos e voltou com 2 pequenas bandejas, uma em cada braço. As bandejas formavam um quadro de 6 polegadas e estava dividida em 5 fundas seções. Cada uma repleta de algo consistente, com um sabor tão agradável que era difícil encontrar algo parecido que houvesse comido anteriormente. Não só o sabor era agradável, como também era muito reconfortante. Poucos depois de haver comido esses alimentos, senti uma agradável satisfação de reconfortante otimismo que borrava de minha mente todos os problemas e preocupações. Os olhos fechavam-se. Naturalmente que isso tinha uma explicação. A noite anterior quase não havia dormido. Guiara por uns 300 quilômetros. Em seguida, as diferentes emoções que passaram e, se isso não fosse pouco, agora estava no interior de uma fantástica nave redonda
de uma fantástica nave rodeada de estranhas pessoas, sim, estranhas, mas que não me faziam sentir-me o homem mais importante da Terra. Eram gentis, amáveis, como se estivessem em obrigação comigo, porque negar faziam-me sentir insignificante. Eram gentis, amáveis, como se estivessem em obrigação comigo, porque negar faziam-me sentir insignificante. Por fim, por mais esforços que fizesse, não pude vencer o sono, não soube de mais nada por largo tempo. Quando me despertaram, eu estava transformado, ainda que não tivesse mudado de posição e de lugar. Tudo que levava vestido sumira. Agora meu corpo estava coberto com um traje parecido com o deles, mas sem cinturão. Faltava-me também a espécie de colarinho do pescoço e dos sapatos. Os que calçavam. Faltava-me também a espécie de colarinho no pescoço e os sapatos. Os que calçava que me haviam colocado era uma espécie de galocha que me envolvia até os tornozelos. Levava também uma calça tão justa que me lembrava as roupas de um toureiro. Sentia materialmente aderida às pernas, sem contudo atrapalhar o mínimo movimento. Da cintura para cima estava coberto com uma espécie de pullover, desses que se colocam pelo pescoço. As mangas do pullover iam até os pulsos e no pescoço até o pomo de Adão. Não tinha nenhuma daquelas coisas como fechos, botões, bolsos e nem se notava sinal de costura de nenhuma espécie. O material era grosso, pois algumas partes o sentia como tendo uma polegada de espessura. De uma frescura incomparável, dava-me a sensação de estar nu. Ante minha estranheza, os homens explicaram-me que havia tomado essa liberdade por ser absolutamente necessário para minha proteção. Haviam tentado despertar-me, mas não conseguiram. Com isso, deixaram-me magoado. Afinal, considerava o cúmulo trocar de roupa sem me comunicar, mas acreditei porque, uma vez, quando menino, alguns amigos tinham me tirado de um carro onde estava dormindo e me colocado numa árvore. Por que não acreditar no que diziam? Perguntavam. Além do mais, não havia tempo para perder em futilidades. Os homens me acordaram para que, com os meus olhos, visse maravilhosos espetáculos que pouco depois iriam me oferecer. Disseram-me para não tirar os olhos da tela e para não perder nenhum detalhe. Realmente, pouco depois apareceu uma bola do tamanho de uma bolinha de gude. Era visto de uma maneira completamente diferente de tudo o que cruzava a tela em diferentes direções e com rapidez vertiginosa. A bolinha não mudava de lugar, só aumentava de tamanho. Agora já apresentava-se das dimensões de uma bola de golfe. Parecia maravilhosa e vinha em nossa direção em linha reta. Mais tarde chegou a atingir o tamanho de uma bola de futebol. Não mudava de cor, era de um vermelho incandescente, como de um carvão em brasa. Pouco depois era do tamanho de um balão. Não mudava de lugar. Se a coisa continuasse nesse rumo, em pouco tempo invadiria toda a tela, na qual quase não mais se via aqueles discos. Será que aquela bola estava me obcecando, hipnotizado? Já que não afastava a vista dela, perguntava. Comecei a sentir medo. Todos os que permaneciam a bordo também sentiam. Dava para notar em suas fisionomias. Também estavam atentos e creio que preocupados. Nosso objetivo tinha agora pelo menos 1 metro de diâmetro. Tratei de parar. Os dois chefes ao mesmo tempo indicaram que ficasse em meu assento bem quieto, mas ninguém fazia nada para evitar a colisão. Eu os olhava desesperado, mas não me davam importância. Aquela fantástica bola cobria toda a tela agora. Tratei novamente de deter-me e desta vez senti uma pressão em minha perna de 2 pequenos, mas poderosos braços. O homem que estava à minha direita disse que não estávamos correndo nenhum tipo de perigo, que estávamos entrando em outro mundo, no mundo no qual viviam e que agora estávamos vendo. E o que agora estávamos vendo era somente a camada atmosférica que o cobria, Vênus. Eu estive no planeta Vênus, por Salvador, Villanueva, Medina. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.